Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? Deixa a Tiane colocar o óculos aqui, ó, né? Para a gente poder bater um papo legal sobre ciências, né? Sobre a alimentação, sobre os alimentos, quais são os benefícios deles em nossa vida, não é mesmo? E para começar, nós vamos corrigir a atividade que eu deixei para você, a atividade 2 aí, né? Então vamos lá? Além de orientar as pessoas sobre o tipo e as quantidades de alimentos que devem ser consumidos, que outra recomendação existe nessa pirâmide alimentar? Então, gente, a tia tinha falado da água para vocês. O que mais tem de orientação aí? O que tem de orientação? São as atividades físicas, praticar exercícios físicos, né? Então, pode completar aí a sua atividade. Se tiver correto, pode pôr um certinho aí, tá bom? Com a caneta que você quiser. Ok? 2. Escreva se a informação for correta e se for incorreta. A. O grupo dos açúcares e das gorduras está na parte superior da gordura da pirâmide, pois são os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade? Yes, corretíssimo, né? B. O grupo dos vegetais e frutas devem ser consumidos em quantidade maior do que o grupo das carnes e ovos e o grupo do leite e derivados? Sim, né? Nós vimos lá na pirâmide também. Quem já teve aula aí com a nutricionista também, né? Quem já passou na nutricionista também já sabe disso. C. A alimentação deve ser variada, equilibrada e ocorrer em horários regulares? Sim, né? A gente tem que variar os alimentos que a gente consome, nós temos que pensar nos horários que nós vamos consumir, né? Para não ficar o dia inteiro com coisa na boca, né, gente? Ruminando aí, tá bom? D. É incorreta. Na base da pirâmide estão os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade? Não. Na base da pirâmide nós temos aí os carboidratos, que eles são fonte de energia, muito bem. E, na medida em que sobem os níveis na pirâmide, a frequência e a quantidade de alimentos nas refeições também aumentam? Elas vão diminuindo, né? Porque são aquelas que a gente tem que consumir menos. Então, é incorreta. Espero que você tenha acertado. Então, agora nós vamos começar a falar sobre os grupos alimentares, tá? Você conhece os grupos alimentares? Então, gente, nos grupos alimentares, eles são divididos em 3 grupos: energéticos, reguladores e construtores, tá? Por quê? Porque alguns alimentos fornecem mais nutrientes do que outros, né? Então, eles foram separados em grupos, eles foram classificados dessa forma, tá? O primeiro grupo que a gente vai conversar, que nós vamos falar aqui, são dos energéticos, que são aqueles que nos dão energia, muito bem, né? São eles que vão dar energia para a gente correr, pular, brincar, trabalhar, pensar, né? Nos movimentar, né? Esses alimentos são ricos em carboidratos, lipídios, nutrientes que fornecem grande quantidade de energia. Você pode grifar esse primeiro parágrafo. Aliás, gente, os 3 textinhos que eu vou passar aqui, eles são muito importantes, tá bom? São exemplos de alimentos energéticos. Então, se a tia Ani perguntar, se a tia Ania, a tia Rafa, a tia Adriana e a tia Dani perguntarem na prova, exemplos de alimentos energéticos, olha aí, pode grifar também. Pães, cereais como arroz, trigo, milho, aveia, centeio, óleos de milho, girassol, de soja, de canola, batata, mandioca, doces, entre outros, tá? Esses daí, né, esses alimentos, quando eles são consumidos em grande quantidade, em excesso, né, e a gente não praticar exercício físico, o que que acontece? Nós engordamos, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu não sou muito fã de exercício físico? Por isso, né, Tiane? Ó, a bochecha, né? Então, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Como eu disse, eu gosto de nadar, então a gente tem que escolher uma coisa que a gente gosta, tá bom? Nós temos também o grupo dos alimentos construtores. Ó, o próprio nome fala. O energético já falou, que é aquele que dá energia. Construtores é aquele que vai construindo
o nosso organismo, vai ajudando ele a crescer e vai protegendo ele, fazendo a manutenção, tá? Porque eles são ricos em proteínas, tá certo? E são as proteínas que são responsáveis por inúmeras funções, como o crescimento das unhas, dos cabelos, dos músculos, tá? Então, se falta proteína no nosso corpo, com certeza nós vamos ficar bem fraquinhos, tá? Bem debilitados. Elas também, as proteínas também são capazes de fazer reparos no nosso corpo, como a cicatrização de machucados. Vocês sabiam disso? Então, se a gente tem uma boa proteína, nosso organismo, o machucado que a gente tiver, logo ele vai se recuperar, né? Vai ser mais fácil. Quais são os alimentos construtores, Shani? Carne, carnes, ovos, leite, derivados, como queijo, manteiga, requeijão, iogurte. Grãos, como feijão, lentilha, soja, grão de bico, ervilha. E frutas oleaginosas. Quem que são as frutas oleaginosas? O amendoim, a noz, a castanha, a amêndoa, né? Eu tenho um aluno que leva no lanche na escola, leva castanha ou leva amêndoa, né? Né, Diego? Parabéns, viu? Muitas outras crianças também, as tias andaram falando que vocês são bem caprichosos aí com a lancheira de vocês. Parabéns, tá bom? Então, esses foram os alimentos construtores. Agora, os alimentos reguladores. Mais uma vez, ele está falando, o título está falando, que é aqueles que regulam o funcionamento dos nossos órgãos, tá? Eles são ricos em vitaminas, minerais e fibras. Fibras, por quê? Faz funcionar bem o intestino, né? Vitaminas e minerais, aumenta a nossa resistência às doenças do nosso, que pode vir, né? Então, assim, melhora a nossa saúde, a nossa visão, a pele, os dentes, o intestino funciona melhor, fortalece os vasos sanguíneos, né? Fornece substância que são muito benéficas ao nosso corpo, que trazem muitos benefícios, né? Então, se vocês olharem aí, essa cesta, olha, muito colorida, ela também é rica de benefícios para o nosso corpo, tá? E não é à toa que eu coloquei aí embaixo um trechinho da próxima página 257, né? Que vai falar sobre a cor dos vegetais. Você sabia que tem uma grande importância isso, gente? Né? Os pigmentos, ó, pigmentos, o que é pigmento? É a tinta, né? A cor, é uma substância que dá a cor ao vegetal, tá? E existem diferentes pigmentos, né? A folha das plantas, por exemplo, ela tem um pigmento que se chama clorofila. A nossa pele tem uma que se chama melanina, certo? Então, nós temos, e os vegetais também, as verduras, as frutas, todos têm um pigmento que é responsável por uma cor, tá? A cor do vegetal nos dá uma pista dos benefícios que ele pode trazer ao nosso organismo. Então, agora a gente vai ver a tabela dos benefícios e das cores que vocês têm aí na página 257, tá? A cor vermelha, olha que delícia, aí uma melancia, né, gente? Fruta. Quais são as frutas que tem? O pigmento vermelho, acerola, goiaba vermelha, desculpa, maçã, melancia, morango, romã. Quais são as hortaliças? Pimenta, pimentão vermelho, tomate, rabanete. E quais são os benefícios? Favorecem a memória e são bons para a saúde dos olhos e da pele, né? Então, tia, eu não gosto de acerola. Mas eu gosto do suco de acerola. Então, vamos consumir a acerola em forma de suco. Tia, goiaba, pode ser sem o miolo, só a casca? Pode, mas o miolo também tem algumas proteínas, né? Vitaminas, tá bom? A cor laranja, né? Quais são as frutas que têm a cor laranja? O abacaxi, o melão, o caju, o melão. Eu falei os benefícios das frutas vermelhas, gente. Elas favorecem a memória e são bons para a saúde dos olhos e da pele, né? Se eu não falei, tá falado aí, tá bom? As frutas laranjas, de pigmento laranja, abacaxi, caju, melão, carambola, que eu sou apaixonada.
Laranja, damasco, mamão, maracujá, pêssego. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de caju, de mamão, de comer eles, né? Mas eu tomo suco de caju, eu tomo vitamina de mamão, né? Melão, tomo suco, melancia eu gosto, abacaxi eu gosto também do suco, tá? Prefiro o suco, tá bom? Hortaliças como cenoura, abóbora, gengibre, milho, pimentão amarelo, batata doce, tá? O milho aí, ó, nós sabemos que ele é mais amarelinho, mas o pigmento dele é laranja. E o que que ele, qual é o benefício desses que eu falei para vocês, das frutas que têm, dos alimentos que têm o pigmento laranja? Elas ajudam a manter a saúde do coração, da pele e a prevenir doenças, né, gente? Olha só quanta coisa boa que esses alimentos têm para fornecer para a gente, né? Agora, a cor roxa, em quais alimentos tem? Na ameixa, na amora, no figo, na jabuticaba, no mirtilo, na uva roxa, tá? Quais são as hortaliças? Cebola roxa, alcachofra, alho roxo, berinjela, beterraba, repolho roxo. Tia, mas eu não gosto de beterraba. Gente, vamos inventar receitas, vamos procurar receitas diferentes para a gente fazer, tá? Para você poder experimentar, para você poder variar a sua alimentação, não ficar sem todas as vitaminas que esses produtos te fornecem, né? Então, qual o benefício deles, do pigmento roxo? Mantém a saúde da pele, todos esses alimentos têm pigmento roxo, então, ó, mantém a saúde da pele, protegem o corpo contra doenças, evitam o acúmulo excessivo de gordura. Eu adoro também esse figo natural aí, tá? Não sou muito fã do doce de figo, mas eu gosto do figo in natura, é muito gostoso de comer, tá certo? Frutas alimentos que contêm pigmento verde, abacate, uva verde, kiwi, ervilha, ó, as hortaliças, ervilha, alface, azeitona verde, couve, pepino, salsa, vagem e abobrinha verde. Eu sou uma pessoa que não consigo comer o abacate, né, como fruta, assim. Eu bato ele com limão, água e faço o meu suco. Fica uma delícia, tá? Uva verde também gosto, esse eu gosto de comer. Kiwi, a tia não pode, tem alergia. Ervilha, alface, essas outras todas, gente, tem uma infinidade. Uma coisa que eu aprendi a comer foi jiló. Vocês devem estar falando, a tia é louca. Jiló é amargo. Gente, ele pode até ser, mas o que que eu fiz? Procurei outra receita. Eu faço um jiló recheado que não fica amargo, que fica super gostoso e dá para comer como salada. Então, gente, tem que criar, a gente tem que ir atrás de possibilidades, né? E o que que os alimentos com pigmento verde traz de benefício para a gente? Ajudam a fortalecer os ossos e os dentes, né? Então, por isso que é muito importante a gente comer. Eles são ricos em proteína, tá bom? Alimentos da coloração branca: pera, graviola, banana, minha preferida. Hortaliças: batata, cará, couve-flor, inhame, alho, cebola e mandioca. Gente, vou contar para vocês aqui. Quem aí já comeu cará? Mamães, faz ela fatiadinha naquele fatiadorzinho, ou frita ou põe para assar, ela vai ficar crocante igual batata chips. É uma delícia. Quando você frita, você perde muitos nutrientes dela, do cará. Mas quando você desidrata ele, seca ele, você está preservando os nutrientes, ele vai cozinhar somente na água dele, tá bom? Falo isso por conta de fazer em casa e de ter estudado os alimentos na minha primeira graduação, né? Que eu fiz engenharia de alimentos. Outra coisa também que é muito bom, danoninho de inhame. Exatamente, dá para fazer danoninho de inhame com morango, tá? Dá para misturar os dois e fazer um delicioso danoninho, tá certo? Alho, gente, alho é o remédio, é vida. Alho é vida, vocês têm que aprender a comer um pouquinho de alho, tá? Por que que nós colocamos o alho na comida? Porque o alho, gente, ele tem um potencial anti-inflamatório muito grande, né? Ele ajuda a prevenir as doenças. Quando eu era criança, a minha mãe
Gente, ela fazia xarope de alho. Pensa no negócio ruim, mas que ajudava a gente a melhorar da gripe, né, do resfriado, era muito bom, né? E bom assim, para sarar, tá? A gente tampava o nariz, era alho, mel e água, eu acho, que ela colocava. Tampava o nariz e tomava uma colher daquilo. Igual xarope, igual assim xarope. Então, o que que acontecia? No outro dia a gente estava melhor, né? Às vezes a vovó tá resfriada, ela vai lá e faz uma sopinha com bastante alho. E no outro dia ela tá bem. Por quê? Porque o alho é um alimento que auxilia, né? Previne as doenças, auxilia na melhora de alguma doença, tá bom? Gente, eu tô aqui falando de coisas que os antigos acreditam. Não estou dizendo que você vai trocar o remédio que o seu médico deu pelo alho, tá? Isso que eu contei para vocês é porque a minha bisavó fazia, a minha avó fazia, a minha mãe fez e deu certo, tá? Então, o que eu quero dizer é que você consumindo, você está auxiliando o seu organismo, tá bom? A cebola também. A mandioca, ela sustenta tanto, gente, que antigamente as pessoas não tinham pão em casa, não tinham outros alimentos, comia mandioca no café da manhã. Então, assim, as pessoas trocavam, né? Pensa, muito saudável, porque é natural, tá bom? E mandioca também dá para fazer um monte de coisa. Bolinho de mandioca, mandioca chips, dá para fazer muita coisa, tá bom? E o que que esses alimentos da coloração branca fazem para o nosso organismo? Ajudam na produção de energia e previnem doenças. Olha aí que legal. Olha o alho entrando em ação, né? Então a gente tem que pensar bem. Então, galera, o que que vocês farão agora? Vocês farão a atividade 3, tá? Da página 258. E a atividade 4, e vou passar o para casa para vocês, tá? São várias atividades, porém elas são fáceis, elas não são difíceis, tá ok? Combinado? Então vamos lá, atividade 3, exercício 1. Por que o consumo de frutas e hortaliças, verduras e legumes é importante? A Tia Ni já falou. Volta aí um pouquinho, assiste de novo, ou lê aí na apostila que tá tudo explicadinho. 2. A partir de 1990, diversos países implantaram um programa alimentar chamado 5 ao dia, cujo objetivo é fazer as pessoas se lembrarem de comer no mínimo 5 porções de frutas ou hortaliças todos os dias. Então, assim, para variar, não pode ser 5 de fruta, 5 de hortaliça. Tem que fazer uma variação aí, tá? Imagine que você resolveu participar desse programa e complete o cardápio a seguir. Para isso, basta acrescentar um suco, uma fruta ou uma hortaliça em cada uma das 5 refeições. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. Pense nas melhores combinações que você pode fazer. Então, vamos lá. Vocês têm aí as opções e vocês vão completar com um suco, com uma fruta ou com uma hortaliça, tá? No café da manhã, por exemplo, uma fatia de pão integral com queijo. Ah, tia, eu posso colocar um suco? Legal, tá? Pode ser uma fruta? Também. Hortaliça? Precisamos pensar, né? Às vezes dá, às vezes não dá, tá bom? Então, pensem para os outros. Exercício 3, nós vamos fazer depois, nós vamos gravar um vídeo para você de como jogar o stop, tá bom? 4, crie com o seu grupo um cartaz que represente uma refeição saudável. Você vai pegar, você pode fazer numa folha sulfite aí, você vai montar uma refeição saudável, certo? Pode ser um prato, pode ser escrito, como você quiser, tá bom? E detalhe, melhor que seja recorte. Escrito também eu acho que você vai recortar os alimentos, pega um jornalzinho aí de mercado, revista, o que vocês tiverem. Recorta os alimentos e monta uma refeição saudável, um prato saudável aí, tá? Daí, você disso vai fazer a atividade 4, ó, atividade 4, tá? Com os alimentos que você colocou na atividade anterior, nesse prato que você montou, nessa refeição saudável que você montou, você vai fazer o quê?
completar o quadro a seguir e confira se o prato que você criou é realmente saudável. Se não for saudável ou se for possível deixá-lo ainda mais saudável, você pode retirar ou acrescentar ou substituir o alimento, tá bom? Então, vocês vão escrever aí, por exemplo, você colocou batata, né? A que grupo alimentar pertence a batata? Ao grupo dos energéticos. Qual é o benefício dele? Né? O que ele traz de bom para o nosso organismo? Tá? Então, vocês viram lá atrás, é só completar. Coloca o alimento que você montou no seu cartaz, que grupo ele faz parte, qual o benefício, o que ele faz de bom para você, para o seu organismo. Tá bom? Combinado? Facinho. Em casa, gente, desenhe ou cole em seu caderno imagens de seres humanos e outros animais realizando atividades que gastem energia. Vocês farão aí, ou desenho ou vão fazer colagem, tá bom? Pode ser um desenho, pode ser dois, pode ser duas colagens, tá bom? Pessoas correndo, pedalando, criança brincando, tá certo? 2, aí logo depois desse que você fez no seu caderno, você vai explicar por que é importante ter uma alimentação adequada às necessidades nutricionais. Por que eu preciso de uma alimentação balanceada mesmo? Eu preciso porque o meu organismo precisa de proteção, ele precisa estar funcionando bem. O que mais? Quais são as necessidades, né, do meu organismo? Por que eu tenho que comer alimentos adequados às necessidades nutricionais, né? 3, procure em revista ou jornais ou na internet imagens de 3 alimentos, um para cada grupo alimentar estudado, energético, construtor e regulador. Se preferir, você pode desenhá-lo, eu faço capricho. Traga essas imagens para a próxima aula, que é o que você fez na atividade aqui anterior, na atividade 4. Ok? A gente não vai precisar fazer, certo? Então, vai fazer o 1, o 2, o 4 e o 5 só, hein? Ó, 4, complete as palavras cruzadas. Então, vocês vão responder essas questõezinhas que estão aí. Grupo dos alimentos responsáveis pelo crescimento e a manutenção do corpo. Quem são? Nós já falamos. Doença caracterizada pelo excesso de gordura no corpo. Começa com o. 3, profissional da saúde especializado em nutrição. Como chama esse profissional? 4, substância que dá coloração aos vegetais. Quem dá coloração aos vegetais? Né? 5, grupo dos alimentos que fornecem energia para o organismo. 6, grupo alimentar das frutas e hortaliças. Moleza, como eu dizia o ano passado para os meus alunos, mais mole que sopa de minhoca, né? Brincadeira, hein, galera? Brincadeirinha, tá bom? 5, você sabe que o grupo das hortaliças e frutas deve fazer parte de sua alimentação diária, mas é preciso variar ao consumi-las, não apenas quanto ao tipo, mas também quanto às cores. Em seu caderno, explique o porquê. Então, você vai explicar porque é uma coisa bem simples, gente. Porque é que nós temos que diversificar o consumo das hortaliças e das frutas. Por quê? Né? Então, escrevam aí no caderno. Gente, são atividades fáceis, rápidas de serem feitas e que vai gravar tudo que nós conversamos nas aulas de ciências dessa semana. Tá bom? Um beijo para você e até a próxima aula de ciências, até a correção, tá bom?